Bem-vindo a todos ao 7º episódio do Pod Compass, o episódio da Smart Compass, que tem como tema hoje os desafios da concessão e da recuperação de crédito. Como convidado hoje, temos o prazer de receber aqui Leonardo Guimarães, sócio-diretor da Agentecipa. Bem-vindo, Léo. Obrigado, Johnny. Obrigado, Brunão. É um prazer estar aqui no podcast de vocês, que eu acompanho, e também ao lado de dois grandes amigos aí de longa data. Então, estou muito feliz em poder estar aqui hoje com vocês. Show de bola. Do meu lado, como sempre, Bruninho Santos, sócio, fundador aqui, diretor de operações da Smart Compass. Bora tocar em mais um episódio, Bruninho? Bora. 7º episódio para vocês. Uma honra e um prazer estar mais uma vez aqui gravando esse episódio. Tanto que você está acompanhando a gente desde o começo, quem está acompanhando desde agora, desse 7º episódio. E mais uma vez um prazer estar com você, para a gente fazer uma bela de uma entrevista com esse cara aqui, que é amigo de longa data e agora um baita amigo de negócios também. Parceiro de negócio, né? É isso aí. Beleza. O famoso Léo Guimarães. Léo, começando, igual a gente sempre começa todos os nossos podcasts, quem é Léo Guimarães, Leonardo Guimarães? Como o Léo Guimarães começou a atuar no mercado e como o Léo Guimarães veio parar na AG Fomento? Legal. Bom, Brunão, acho que eu sou novo, acho que não tem como a gente entrar nessa discussão falando ali que tenho anos e décadas de experiência no mercado de crédito, não tenho. Tenho alguns anos muito intensos, vocês acompanharam ali todos eles ali, mas eu sou formado em marketing, isso é algo que a maioria das pessoas não sabem. Foi como eu comecei principalmente ali na G e foi onde eu atuei antes da G. Eu me formei também em administração, eu fui para a França, consegui uma bolsa lá, e tenho 2 diplomas ali de graduação. E trabalhei 2 anos em algo que eu gostava muito, na verdade até voltando um pouco antes, desde os 19 anos eu fazia cerveja artesanal na casa da minha mãe, na cobertura da minha mãe. Ela não gostava, porque tinha um espacinho ali que dava para fazer só, e sujava tudo, mas eu queria fazer, eu gostava, eu adorava. Peguei isso em uma noite em casa ali, num reality show chamado Minha Cervejeira Eisenbahn, que era da Eisenbahn, da cervejaria. E dali veio essa primeira paixão minha ali, que foi a cerveja artesanal. Depois que eu me formei, eu fui para a França, voltei e eu comecei a estagiar numa cervejaria artesanal. Na verdade, era uma empresa de M&As de cervejas artesanais. Isso lá em Piracicaba também, onde acho que a gente fez uma das primeiras reuniões ali de negócios mesmo. E nessa cervejaria eu aprendi muito, eu fiquei alguns anos lá, cresci bastante, mas exclusivamente na área de marketing. Então eu não tinha absolutamente nada a ver com crédito, muito menos financeiro, mas tinha algo que eu trouxe muito ali para a Agentecipa hoje, né? Que era a questão de arquitetura de marca. Então o fato de você estar lidando não com uma cervejaria, mas com uma empresa de M&As de cervejaria, fazia com que a gente tivesse uma organização da imagem de cada marca, do que seria postado, a linguagem, o logotipo. A própria fonte da letra tinha que ser diferente, mas principalmente o foco da comunicação dela. E isso foi algo que eu aprendi bastante, cresci muito, conheci pessoas que eu vou levar para o resto da vida lá, até o momento que meu pai, ele foi um grande empresário, eu vou até falar um pouco mais dele ali, dali que eu conheci até o Brunão, muitos anos atrás, né, Brunão? Cara sensacional. Muitos anos atrás, isso. E ele estava há um tempo já querendo que eu voltasse para Campinas para ajudar ele com alguns negócios na lateral. Ele tinha uma grande empresa e na lateral dessa grande empresa ele tinha a G Factoring e alguns outros negócios dentro de uma holding, poucos negócios dentro de uma holding. Quando eu cheguei aqui, eu voltei de Piracicaba e voltei para cá sem muito uma cabeça de verdade se ia seguir expandindo a G Factoring, que foi o que a gente acabou fazendo ali, ou se a gente ia buscar algum outro modelo de negócios, buscar alguns outros modelos de investimento, entrar um pouco mais no imobiliário, que é até o que a gente tem um pouquinho nessa holding hoje em dia. Até o momento que eu encontrei a G Factoring, ela era uma empresa já sólida no mercado, ela já existia há 20 anos, foi uma empresa que foi criada pelo meu pai, Otair Guimarães, mas também pelo meu atual sócio, meu tio, irmão dele, Alexandre Guimarães, que é o nosso diretor de operações e toca toda a parte de crédito direto ali que fica dentro da empresa. E nesse momento, eu estou falando 2022, então é muito pouco tempo atrás, 3 anos atrás ali, a gente acabou olhando para a G Factoring como uma possibilidade de expansão. Na época,
hoje em dia, a gente entende que a factoring é um modelo muito bom, mas ela tem suas limitações, tanto quando a gente fala de limitações tributárias, mas também a gente fala de limitações de operações que podem ser realizadas, e uma das principais limitações que é a possibilidade de captação de terceiros. A factoring é uma empresa que só capta através de capital social, ou seja, um investimento, um aporte dos sócios ali. Nesse começo, a minha ideia já era trazer a securitizadora ali para a empresa, que é o que a gente tem hoje em dia, mas a gente precisava expandir carteira, a gente tinha outros indicadores que tinham que olhar na hora. A gente tinha ótimos clientes de alguns anos ali, o que trazia uma recorrência muito legal para a gente, mas no fim das contas a gente precisava trazer mais pulverização, trazer perfis diferentes, clientes maiores em outro sentido, e foi daí que veio essa minha atuação muito voltada para o que eu fiz na cervejaria, o que eu aprendi na cervejaria, mas voltada para aumento de branding. Então veio primeiro realmente essa transição de AG Factoring para a AG Antecipa, antes da transição para a securitizadora. Então a ideia era a gente tirar o que a gente era e colocar o que a gente fazia, que era a antecipação de recebíveis, e é a antecipação de recebíveis o nosso core. E daí a gente começou o que foi os últimos 3 anos nossos, um projeto de expansão de carteira, um projeto de expansão de departamentos, a gente trocou de escritório 2 vezes, nesses 3 anos ali a gente cresceu bastante a equipe, e hoje a gente tem uma empresa com muito mais robustez e muito mais pulverização dentro da nossa carteira, o que traz uma segurança muito grande e uma facilidade maior também para esse funding. Legal, o Léo falou aqui a pontinha do iceberg da AG, né? A AG tem mais uma história, quanto tempo total que 21 anos esse ano. 21 anos. Tempo pra caramba, 21 viu muita anos. coisa nessa economia. O que o Léo contou aqui pra gente, assim, né, esse overview que ele deu desde quando ele entrou pra AG até agora, faz o quê? Faz 2 anos. 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio, faz pouco tempo, 2 anos e 8 meses agora ali, mais ou menos. Mas foram anos bem intensos ali. Acho que tem também muito de um objetivo. Na época, o meu pai, ele estava mais focado na outra empresa dele. E uma factoring, ela precisa do capital lá dentro e ela precisa de mais energia colocado para aquilo também. Então, na época, não era o objetivo dele fazer essa expansão. No momento que a gente levou para ele, eu e meu tio Alexandre, essa possibilidade de expansão, um planejamento, uma junção de estratégias ali, que tanto estratégias da experiência que o Alexandre tinha, mas também a inovação que eu trazia ali, que eu já tinha visto de mercado. Eu também fiz um curso voltado para gestão de pessoas, o que eu acredito que é um dos grandes diferenciais hoje, é o nosso foco em cultura, Sem dúvida, nosso foco sem nas dúvida. pessoas de dentro e no atendimento externo. Tudo isso realmente que fez essa transformação nos últimos anos. Então foi uma série de estratégias ligadas que estão gerando para a gente esse crescimento. Léo, Legal. dentro disso aí que você falou do seu passado, não tem nada a ver com antecipação, nada. E não foi orgânico, você acabou de falar, você se capacitou para isso. Sim. Né? Você fez, quais cursos você fez para conseguir entender desse meio financeiro? E a hora que você assumiu a AG, né, para essa posição de gestão, quais foram os principais desafios que você teve? Você já deu uma palhinha aqui, pessoas, mas o que mais? No que você se capacitou e quais foram os desafios que você encontrou de cara ali? Legal, legal. Eu acho que o primeiro desafio é justamente esse, Johnny, assim, vocês são empresários, vocês sabem como é esse dia a dia, gerir pessoas não é algo tão simples, não existe fórmula mágica, cada pessoa tem uma história, e isso traz pra gente uma dificuldade no dia a dia ali, e no fim das contas, qualquer expansão, na verdade, é o aumento da nossa capacidade de delegar ali dentro, da gente conseguir delegar aquilo que muitas vezes nós, empresários, a gente fica com aquilo abraçado porque a gente acredita que vai fazer melhor e não consegue liberar para... Se apega, né? Se apega. Então esse foi um dos principais pontos. No momento em que eu cheguei em Campinas, que eu voltei de Piracicaba, a ideia foi realmente pegar uma instituição de renome, eu acabei indo para o INSPER, eu cotei algumas outras ali as possibilidades, mas a grade do INSPER nesse caso era muito legal porque era gestão de negócios e pessoas. Então eu tive desde aulas de contabilidade, balanço, DRE, DFC, toda uma parte estratégica, tive aulas de marketing novamente, comercial, processos, até um último semestre que foi só focado em pessoas. Então, Legal. como dar feedbacks, como estruturar o departamento dentro de uma empresa, como fazer avaliação de desempenho, PLR, importância, incentivos, longo prazo, curto prazo, tudo isso era voltado à cultura empresarial, que eu acho que é um dos principais pontos ali. Então, esse foi o primeiro ponto que eu trouxe ali. Foi um curso intenso, foi um curso em São Paulo, presencial, então eu tinha que ir lá 2 vezes por semana, no período noturno, trabalhava o dia inteiro, ia para lá, mas que eu aprendi muito. Mas eu acho que um dos principais pontos
dessa época inteira é que isso era um curso de gestão. Eu ainda tinha um grande desafio lá dentro, que era um mercado bem nebuloso para mim, que era o mercado de crédito. No mercado de crédito... A prática também, A né? prática. Pôr na prática, né? A prática eu te falo até agora, só existe um jeito de aprender, que é a experiência. Eu não tenho essa prática de concessão de crédito como meu tio Alexandre, de 21 anos de factoring, tem. Ele é um cara que entende muito bem, desde quais documentos vai precisar exatamente, mas muito bem também na questão da cobrança. Então ele pega as duas pontas, a cessão e a ponta da cobrança. A gente tem pessoas em cada área, mas ele acaba assumindo isso. Eu trouxe justamente a outra parte que ajudava essa parte do crédito a expandir. Então eu trouxe uma originação muito forte. Oxigenou o negócio. Exatamente. Eu trouxe o que a gente precisava para ter uma empresa estruturada, né? E não ser só mais uma gestão de crédito por si só ali. Não adianta. Se você não sentir na pele, não estiver dentro do negócio, você não consegue encontrar o que você tem que fazer para você dar, né, aquela alavancada no negócio. Totalmente. E isso é até legal, Brunão, porque o que você tá trazendo de sentir na pele, de respirar, porque ao mesmo tempo que eu tava olhando para essas laterais, então pessoas, comercial, por um ano eu fui o financeiro também ali, claro, com a equipe que já tinha gente lá que estava há muito tempo e que realmente conhece muito bem nisso, mas as decisões, budget, metas, tudo eu que estava em cima disso, até que eu trouxe o Léo, que hoje virou nosso sócio, vocês conhecem ele também, e acabou pegando o financeiro, mas ao mesmo tempo não adianta eu pensar em marketing, não adianta pensar em comercial, não adianta pensar em gestão, eu olho muito para a questão de gestão, OKR, PLR, partnership, hoje fica comigo ali também, se eu não entendo minimamente do crédito. Então eu tive uma imersão muito grande em todos os sindicatos voltados para isso, todas as videoaulas, eventos, durante esses 3 anos, e até hoje eu vou muito também neles, eu tô a cada 2 meses pelo menos vendo hoje menos, né, no começo eu tive que dar uma corrida ali para entender exatamente, hoje os cursos eu acabo fazendo menos, mas eu tô presente em todos os eventos, os simpósios que tem anualmente, pelo menos 3 eu vou, ano passado eu fui para Brasília no Congresso Nacional também, então Foi o maior, né? Foi o maior ano passado ali, e teve um outro que foi bem grande que eu tava também, então a gente... Viu que você tava junto com o Johnny, com o Daniel, né? Teve, a gente foi, isso foi ano... Da Abrafesc. Da Abrafesc, foi da Abrafesc, Legal, em Porto Alegre, né? Foi bem legal também. Esse foi pequeno, foi bem direcionado, foi bem legal. Focado também, né? Bem focado Mas bons mesmo. participantes, foi legal. Era uma época muito legal, que foi essa época que eu entrei ali, um pouco tempo depois que eu entrei, que a gente tava num cenário pós-pandêmico, então a gente lembra disso? Falava muito disso, né, Johnny? Assim, eles traziam muito as operações que eles não gostavam, as comissárias que eles realmente estavam abominando, mas em um cenário pandêmico, a gente fala da comissária, ou seja, do não aceite, do sacado ali, o cara que tava na indústria dele, tava trabalhando na casa dele, foi uma realidade que aconteceu, e quando volta essa onda do crédito, o mercado tenta se reajustar, então eram pautas muito legais. Hoje as pautas são muito mais voltadas para progresso, para andamento de leis, FDICs principalmente, então os fundos são a bola da vez ali nos congressos, nos sindicatos, e essa imersão trouxe muito para mim e a possibilidade de saber originar mais, saber originar melhor, saber olhar... Entender o mercado, né? O macro, não somente o... Exatamente, não somente aquilo, né? Vim aqui, vamos fazer um tráfego. Legal, mas qual que é o termo que o nosso cliente quer ouvir e conhece, né? Porque não adianta eu achar que é uma coisa e no fim das contas ele chamar aquilo de outro jeito, uma duplicata. Pô, tem muito cliente que não sabia exatamente o duplicata, ele vê como uma nota fiscal da parcela. Então assim, ele não entende exatamente aquilo. Então a gente tem que saber quais palavras-chave usar ali para conseguir trazer isso e um nível de aprofundamento muito grande. Acho que quando a gente fala de vendas, o Johnny como diretor comercial pode falar até melhor que eu, mas a gente fala em conhecer o cliente. O resto vão ser perfumaria para vender. Mas se você não conhecer o cliente, você não vai conseguir fazer o resto. Não adianta ter só o produto, né? Não adianta. Legal. Ô, Léo, tem um tema que a gente acompanha bastante vocês, que é parte de redes sociais, mídias sociais. O que a gente percebeu? Depois que você entrou, agora você está como CEO, né, na AG, a gente percebeu que a rede social, a mídia social da AG deu um boom. Como que você teve a ideia de dar essa alavancada em marketing na questão de mídia social para a AG? Foi vindo da cervejaria, que você já teve uma baita de uma experiência lá em marketing? Não? Pô, foi algum curso desse, ou alguma imersão dessa que você fez? Conta um pouquinho pra gente. Quem que teve esse pensamento? Foi seu pai que colocou alguma coisinha na sua cabeça e falou, pô, foca bastante em mídia social que vai dar certo? Como que foi isso? Porque é um mercado bem tradicional, né? Sim. Os seus concorrentes, os players são tradicionais. E é por aí o motivo. Todo mundo fala, cara, será que a gente vai se expor tanto assim, né? E você foi meio que na contramão do que o mercado
mercado faz, ou é uma tendência e ninguém tá seguindo. Mas conta mais, isso aqui a gente acompanha bem. Acho que foi muito isso, Johnny, assim. Acho que o primeiro ponto, até contando uma pequena história, um mês depois que eu entrei, depois da cervejaria, ainda meio tentando entender como que ia ser ali, se ia ser, a gente ia seguir na Factoring, se ia seguir, bem na época que a gente conversava bastante ali também. E essa época eu ainda não tinha entendido muito bem, e a gente foi num evento, num desses simpósios, acho que era até da Abrafesc, aqui em Campinas, bem grande, e foi apresentado o arranjo de cartão de crédito, que hoje é uma operação que é bem conhecida ali, e a gente com estrutura de factoring, ainda com um número de operações mais reduzido, bem mais do que hoje em dia. E no que eles apresentaram aquilo, um mês depois de eu sair da cervejaria, eu olhei para a operação. E eu lembro que eu peguei meu caderninho, eu desenhava, falava, eu esbocei um planejamento mini de marketing, que eu falei, putz, atacar o comércio é 10 vezes mais fácil do que a indústria. Então, com isso, a gente consegue escalar, mesmo que a gente tenha uma margenzinha menor ali. E aí daí eu voltei para casa nesse mesmo dia, eu vi 4 horas de aula de arranjo de cartão de crédito, anotei tudo, escrevi tudo, fui para casa do meu pai, cheguei lá 8 horas da noite ali mais ou menos, até que ele saiu de uma reunião às 11 horas da noite, esse dia foi bem tarde. Você com a energia lá em cima, cheio de ideia, no veneno. Aquele dia. Foi exatamente isso, Johnny. Foi querendo falar com ele, quando eu chego pra ele olhou, e falou, filho, você sabe quanto você paga de imposto em factoring, mais ou menos? Cara, quando eu fui ver, era 2,5 mais ou menos essa taxa de imposto, e uma Cielo Stone cobra 1,5 para o arranjo de cartão de crédito. Então todo esse planejamento que eu tinha pensado era totalmente averso ao que a gente tinha de realidade. Foi aí que eu me toquei, que achei aquele primeiro choque de realidade que, cara, eu não sei nada. Tô num mercado que não adianta eu saber de marketing, existem milhares de outros pontos por trás do marketing que eu preciso entender para vender isso. Não adianta eu vender de marketing e não saber na ponta do meu lápis quanto de imposto eu tô pagando dentro da minha taxa, porque depois eu vou querer fazer alguma promoção, a gente não faz, mas eu vou querer entender algum outro produto, alguma coisa assim, eu não vou entender o markup da minha taxa e isso vai me comer rapidamente. Isso aí. Então foi daí que eu comecei a estudar mais profundamente. E nesse estudo mais profundamente veio a securitizadora. Foi onde eu entendi que existia a securitizadora. Na época a securitizadora ainda estava num estágio bem embrionário. Isso a gente estava falando de agosto de 22, e em janeiro tinha tido um marco legal da securitizadora, então era algo que ainda não tinha, tinha tido um alto índice de autuações nos últimos anos de factorings que pularam para a securitizadora sem fazer mudança de contrato social, operar no presumido, porque não tinha delimitação desse marco. E eu mostrei pro meu pai, ele ficou bravo pra caramba comigo, falou, filho, isso daí não é coisa de imobiliário, securitiza imóvel, não securitiza crédito empresariais. Não, pai, tá aqui, ó, tá o marco, cara, existe, tá aqui, ó, o vídeo, tá ali, não, filho, isso daí vai vir daqui a pouco um retroativo, vocês vão tomar, tal, e aí eu falei, não, então vamos crescer carteira. Eu acho que tem razão, acho que agora, tô querendo muita coisa em 2 meses também. E aí veio esse primeiro planejamento. Nesse primeiro planejamento já vinha essa questão securitizadora, que eles não aprovaram, mas ele aprovou um aporte de capital, início, que deu essa primeira expansão ali dentro para trazer outros clientes. E a gente fez a transição de nome. E foi daí que eu ganhei a primeira sociedade também da Jantecipa. E a gente fez esse primeiro rebranding, passou de AG Factoring para Jantecipa. E dentro desse rebranding, voltando ali na questão da pergunta, eu chamava de departamento terceirizado. O que significava? Não tenho dinheiro para contratar uma agência, não tenho dinheiro para contratar interno. Eu sou um diretor em que eu contrato freelancers para fazer cada parte que uma agência faria. Então eu toco cada um deles. Fez um quebra-cabeça ali pro que dava na hora. Exatamente. Todo mundo debaixo do seu guarda-chuva e você vai tocando. É isso vai aí. tocando. A responsa sua, baita responsa, né? Só isso. E era o que eu fazia na época, né, Jonas? Assim, o crédito estava com meu tio, o financeiro não tinha muito volume, e foi exatamente isso. O grande ponto eu precisava que eles falassem juntos. Não podia ser uma coisa, um aqui. Então a condição para fechar cada um vocês vão ter call juntos entre vocês pra gente criar a estratégia ali. E aí começou essa primeira estratégia. Então eu tinha uma pessoa que está até hoje, Alberto, um grande fornecedor nosso ali, ele faz as nossas redes sociais, ele faz a gravação de vídeo ali. Isso foi algo que desde o começo a gente tinha, que eram as estratégias de educação, e educação principalmente empresarial. A gente ensina, né? A gente ensina. Eu acho legal os trocadilhos. Vocês têm vários trocadilhos ali com a AG, né? Sim, a gente começou. Na verdade, o AG vem de Alfredo Guimarães, que era meu avô, como fundou o meu pai, o meu tio, e um outro sócio ali. Eles deixaram o Alfredo Guimarães, mas a gente percebeu que, como a gente voltou para pessoas, toda vez que a gente falava a gente, tinha um AG no meio. Então foi daí que a gente começou a fazer trocadilho, fazer produtos, legal pra fazer voltado para isso. A gente ensina, foi uma iniciativa nossa a gente ensina empreendedores, que são 5 horas de aulas para microempreendedores que a gente não
conseguir atender através das linhas de antecipação de recebíveis. E a ideia de tudo isso parte justamente de um cenário em que a gente via grandes fundos de PLs de 100, 200, 300 vezes o nosso, que praticamente não faziam vídeo para captar. E existia um grande conceito ali também no mercado. Meu pai não era muito fã de... Captação só passiva. Hoje sim, na verdade sempre foi só passiva, mas o grande ponto vem nesse sentido, porque o meu pai, ele tinha um pouco de pé atrás com o representante comercial pelo sentido de roubar carteira, ainda mais no tamanho pequeno que a gente tinha. Então ele falou, pode captar, faz o que você quiser, só não contrata representante comercial. Eu falei, tá bom. Então a gente começou a fazer vídeo de educação. Porque foi mais orgânico mesmo, né? Foi orgânico e tráfego, muito tráfego, Johnny, assim. Então a gente fazia muito vídeo, numa época que a gente, assim, eu até falo, 1 ano atrás eu via fundos gigantes fazendo vídeos que a gente já fazia lá atrás, há 2 anos e meio. Então, assim, foi algo que pouca gente fazia na época. Factorings eram muito voltadas para essa coisa... cafezinho junto, proximidade, pastinho embaixo do braço, vai lá visitar. Então essa era a visão de factoring no mercado, ainda um pouco apesar de ser uma ferramenta magnífica para alguns sentidos, e a gente acabou voltando muito essa estratégia de, principalmente Instagram, para o empresário. Então você vai vir aqui, você pode não fechar com a gente, mas pelo menos se você seguir a gente, você vai ter ali um Você sai conteúdo que munido, vai né? vender. Se não for agora, você sabe a hora que você tem que... Exato. Se não for agora que você precisa, talvez você vai ter mais confiança no que a gente está falando, como o próprio podcast que a gente está fazendo hoje, a gente está trazendo assuntos, uma geração de autoridade mesmo ali, né, que a gente buscava trazer, mas também voltando para o atendimento. O que a gente busca? Qual que é o nosso posicionamento hoje? Trazer um atendimento diferenciado do que a gente encontra no sistema bancário. Essa é a ideia. E nesse ponto a gente diz um cuidado, humanização, a gente diz agilidade, não adianta a gente falar isso e demorar 3, 4 dias para liberar crédito, e a gente diz também a educação, e uma educação que não é só videoaula, palestra, tudo, mas sim no dia a dia. Segue a gente que você vai ter pelo menos uma dose de 3 vídeos de temas de empreendedorismo, de dores que você pode ter no dia a dia. Essa é a ideia ali que a gente trouxe no começo e vem incrementando até o momento. Legal. Ô, Léo, falando agora um pouco da economia atual, seu pai já participou do Brasil, né? Brasil lá no topo, Brasil lá embaixo, né? O gráfico desse jeito, né? Sim. Nós, como empresário, agora a gente está começando a pegar esse ciclo, né? Ciclo forte, ciclo baixo, Sim. ciclo forte, ciclo baixo. Hoje mesmo já saiu que a IPCA, a inflação, saiu mais 1,31, lá na porrada, né? Muito provável que o Banco Central aí suba mais um pouquinho a taxa Selic para conter a inflação. Sim. Cara, quais os desafios que você enxerga com inflação bombando, tem guerra, dólar em alta também? Quais desafios que você enxerga para concessão de crédito, os desafios da AG, desafio de captação de clientes? Legal. Como está seu pensamento com isso? Cara, é preocupante. Eu acho que assim, tem 2 lados, acho que vocês também enxergam esses 2 lados, mas eu acredito que vocês tenham um pensamento voltado também ali do que a gente tá pensando lá dentro. Mas existe, claro, que aquele primeiro lado que todo mundo pensa, né? Pô, se eles trabalham com pessoas que já têm um nível mínimo de estresse, que já têm uma restrição, é bom um cenário com juros altos, porque a pessoa não vai pagar o empréstimo dela, vai travar no banco e vai ir para a Agentecipa, securitizadora, tal. Isso existe. Não vou falar que não existe. Tem mais demanda, vai aparecer mais gente. Quando eu cheguei em 2022, cenário pós-pandêmico, nossos bancos tinham travado tudo, empréstimo no 7%, tava todo mundo chegando falando isso. Eu não precisava ter muito aprofundamento com o cliente, porque eles falavam isso, cortaram minha linha no banco. É a régua do mercado para aquele momento, né? É isso, é o ciclo. O ciclo acontece, vai acontecer e já a gente tá prevendo ele ali. Por outro lado, vem o outro lado que para mim é mais um desafio mesmo, que é, ao mesmo tempo que a gente está falando, vai ter oportunidade, grande parte dos leads que chegam hoje, dos clientes que a gente abre, estão num nível de estresse bem maior também. Então o índice de inadimplência tende a aumentar. Da mesma forma que a gente fala que a Selic é legal porque se a gente deixar o nosso dinheiro rendendo no banco vai aumentar, o empresário também vai ter que aumentar o quanto ele vai ter que pagar para o investidor dele. O empresário também vai ter que aumentar o quanto ele vai ter que pagar para o banco em alguma linha que ele tem. Sobe para todo mundo, pô. Sobe para todo mundo. O dólar subir, muitos dos meus clientes têm fornecedores que de fora. Que tá dolarizado, né? Tá dolarizado. Então, tudo isso traz um nível de estresse que aumenta a possibilidade de não é um golpe, mas da gente realmente acabar saindo, tendo alguma inadimplência, tendo algum PDD ali, que seja pela falta de capacidade de pagamento do cliente mesmo, e não pela má fé também, que é algo que acontece. São riscos, né? É até legal destacar. No nosso caso, a gente consegue achar oportunidade nas 2 frentes. Quando a economia ela tá ruim,
né? A gente acaba tendo boas opções de compra porque Sim. o cedente está precisando de caixa, de liquidez, ele não quer mais gastar com um ativo judicial, um crédito já bem estressado, ele quer tirar aquilo da esteira dele e gerar algum tipo de liquidez Sim. e, obviamente, desonerar time e trazer um tipo de receita. Então, a gente acaba entrando nisso. E quando a economia tá pulsante, tá com uma perspectiva boa, a gente faz bons acordos, o devedor vem para a mesa, ele faz uma melhor proposta. Então, assim, a gente fica exposto, Sim. né? Também não é bom essa volatilidade, mas a gente consegue ajustar um pouco o nosso ponteiro conforme a economia muda, né? E acho que você matou a resposta, Johnny. O grande ponto é jogar junto com a economia. Não adianta a gente usar exatamente Ficar chorando, a mesma não estratégia. dá, não dá. Ficar sentado esperando, não, bom, legal, agora o juro subiu, eu não vou mais emprestar dinheiro, porque se eu emprestar dinheiro, antecipar ali para alguém, tem chance da pessoa não pagar. Não é negativo, aumenta mais. A gente, no fim das contas, a gente pode ter um ajuste do nosso diferencial voltado para isso, porque a gente tem mais despesas até de análise, a gente tem mais despesas de risco lá dentro da empresa que a gente tem que investir. E pior ainda que isso, né? A gente tem despesas também do nosso investidor. O custo do capital das nossas debêntures aumentam lá também. Então a gente também tende a olhar para a situação não como uma instituição financeira, porque eles têm milhares de outras travas que a gente não tem, mas para realmente tentar entender melhor qual que é o ciclo do mercado, qual que é o momento do mercado. A gente consegue pensar em taxas diferentes agora? A gente consegue fazer uma política um pouco menos conservadora nesse momento, ou a gente tem que apertar um pouco mais a política? Então parte também muito da gestão ali nossa, de conseguir entender. A leitura, né? A leitura não dá para brigar. Não dá para bater de frente com o mercado. A gente entende e a gente adapta a estratégia. Falando em adaptação, até para a turma que está assistindo a gente entender como que funciona. Pô, eu quero entender do negócio, eu quero fazer negócio com a G aqui. Eu tenho umas duplicatas, eu quero fazer um adiantamento, eu quero entregar para a G. Como que funciona esse ciclo desde o começo, de forma macro? E como que está sendo essa análise de crédito de vocês? Tá. Principalmente agora nesse cenário, né? Legal. Tá apertando mais o cinto, tá afrouxando mais um pouco, como que tá isso? Legal. Quando a pessoa quer realizar alguma antecipação, ela entra em contato com a gente em um canal. Geralmente acontece de forma passiva, aparece para ele no Instagram, aparece para ele no Facebook. Às vezes, minimamente formativa, a gente também faz algumas campanhas para Google ali, trazem um resultado e essa pessoa já vai cair em uma página que vai ter uma compreensão ali do que é o nosso produto minimamente e da segmentação dele. A gente hoje, infelizmente, ainda não consegue atender todos os perfis de empresa. Então a gente atende hoje empresas que faturam acima de R$300 mil por mês, que dá 3,6 milhões ao ano. A gente atende empresas B2B, estado de São Paulo, e que tem pelo menos 2 anos de existência. Acima de 300 mil, ou seja, isso a gente consegue ter uma escala maior ali de clientes maiores também. Dentro disso, ela vai entrar num formulário que vai cair diretamente ali para um dos nossos analistas. Só que nesse formulário mesmo, já elimina alguns clientes que colocam em algumas segmentações nas respostas. Então, nisso a pessoa... Principalmente essas 4 que eu falei agora, tempo de existência, o faturamento e tal. Quando cai no nosso CRM, a gente já tem alguns robôs que realizam análises prévias ali, que são análises que retiram algumas restrições, retiram empresas que estão fora da nossa política. Hoje, quando a gente fala de política, essa retirada é muito sucinta, porque a gente prefere realmente, de qualquer forma, estar entendendo o que está acontecendo com aquela pessoa antes de declinar qualquer crédito. Então, se a pessoa chegou ali no CRM, dificilmente o nosso robô vai eliminar por alguma coisa que seria entendível. Ele vai eliminar por algum penal, ele vai estar eliminando por algum restritivo de securitizadora, de fundo, algo mais recente, ele vai eliminar aquela pessoa que não tem os 2 anos também ali, ele vai eliminar qualquer pessoa que tenha minimamente algo que é exclusão mesmo. Mas se é algum processo que dê para entender, que é algum no âmbito tributário que dê para a gente compreender a situação, algum no âmbito trabalhista que dê para a gente compreender a situação. Muitas vezes até alguma negativa de banco que a gente consiga ligar para a pessoa, a gente vai estar buscando, até porque a primeira opção desse cliente vai ser o banco. E se a pessoa chegou lá, não adianta a gente fingir que ela vai chegar clean para a gente ali dentro disso. Então, esse é o nosso papel ali nesse meio. Essa análise vai ser bem realizada ali e depois, quando o analista de crédito pegar, ele que fica ali com uma etapa do CRM, ele vai dar uma boa revisada, tanto na PJ, então ele vai pegar toda a empresa, as empresas relacionadas a ela, ele vai pegar mais ainda também a parte das pessoas físicas, dos sócios, vai fazer aquela ligação, entender o que a pessoa está buscando, o que ela faz e casar aquilo, né? Então, ele vai olhar para o que ele olhou, ele vai
vai olhar para o primeiro, é um docezinho que gera ali no começo, olha esse docezinho, olha o que ele perguntou para a pessoa, viu, olha o que ele viu na outra análise, e daí sim a gente passa para um comitê para aprovação da visita. Mas isso varia de cada crédito, cada tipo de crédito ou não? Porque assim, eu tô falando do nosso lado aqui, tem que ser ajuizado. Se não for ajuizado, a gente nem olha. Então assim, dentro do que vocês olham, tem alguma coisa que tem um peso maior? Fala, putz, sem isso aqui não tem nem flexibilização, a gente nem conversa. Tem, liminar oculta. Se o cara tem liminar oculta, a gente não olha de jeito nenhum. E acho que é legal até deixar registrado aqui, pessoal. Se você bater lá na G e se você tiver uma liminar oculta, eu faço questão de te ligar. E porque... explica pra galera aí o que é liminar pra ficar claro. oculta. Vai lá. Pessoal, é o seguinte, liminar oculta é algo que no nosso mercado tem muito. A liminar, ela foi um instrumento criado para, de certa forma, esconder algum tipo de processo que tenha, mas ele foi criado para utilização em coisas benéficas, em situações que estão ainda em conversa, em segredo. Essa é a ideia da liminar inicialmente. Tanto que, antigamente, tinha uma dificuldade maior em se colocar uma liminar dentro do seu CNPJ ali, ou da sua pessoa física mesmo ali. Nos últimos anos, a gente vê muita liminar sendo feita por juízes do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste ali, vocês devem pegar isso direto ali. A gente pega também, pessoal, não adianta tentar esconder, a gente vai pegar na primeira análise, não tem essa. A gente tem robô suficiente para isso e é muito fácil, cada robô que passa vai apitar, não tem nenhum que não pegue isso. Mas praticamente o que a pessoa está escondendo tudo aquilo para tentar pegar o crédito achando que a gente não veria, todos aqueles processos. E é uma pena, porque muitos deles, a gente já abriu o cliente, na verdade, que conseguiu tirar a CND de todos os cartórios que a gente pediu para a gente ter uma certeza ali de que não era algo tão maior do que ele poder esconder. O que no fim a gente toma de conclusão? Existem muitos advogados que estão vendo essas liminares, os limpa-nomes, como eles estão se chamando hoje em dia, alguns nem são advogados, mas a maioria é. E eles falam, não, coloca aqui, isso daqui é tranquilo, não dói, é tranquilo e você vai ter mais facilidade para pegar crédito. Eu não sei se existem instituições que não pegam essa liminar, não sei se cedem crédito, mas eu sei que a gente nunca caiu em um caso desse. Mas é algo muito ruim, porque muitas vezes você faz a análise inteira da pessoa, até tem uma coisa ou outra que não está escondido pela liminar, e no final você enxerga que tem essa liminar. Então é algo que a gente realmente tem lutado muito contra, não só a gente na G, mas todo o mercado de fomento mercantil, todos os sindicatos, e tem estragado muito o nosso mercado em relação àquilo que a gente está buscando, porque isso não mexe no C de capacidade do crédito. Quando a gente fala do C de capacidade, a gente está falando justamente daquele cara se ele vai conseguir pagar em caso de default. A gente mexe no C de caráter. A gente está mexendo e é pior, porque às vezes é o C do caráter, tudo bem, do tomador ali, da pessoa que quer tomar, isso é um caso que é muito ruim, o cara literalmente quer esconder da gente para pegar, mas o C do caráter do advogado do cara também, né? O advogado do cara vende aquilo como se fosse bom e estraga a empresa. Ele tá sendo instruído por alguém, né? Às vezes não é só dele, né? E tá sendo, às vezes, pro cara que tem um processinho tributário que a gente olhar e falar que tudo bem. Esse é o grande problema, porque muitas vezes isso acontece com coisas que não teriam problema na nossa análise. Só que o fato de ter a liminar faz com que a gente, em caso de default, em caso de cobrança, algo que a gente não espera que aconteça nunca mais, se a gente negativar aquela pessoa, ninguém vai ver também. Então não tem um peso de uma das nossas cobranças, das nossas garantias ali de que a gente vai incomodar esse devedor em caso de alguma inadimplência. O que eles têm que entender também que faz parte do jogo, às vezes ficar negativado por um período, né? Pô, o cenário econômico do jeito que tá, inclusive, então às vezes vai ficar depois, né, já vai limpar o nome e assim vai. Então é importante manter essa transparência até para conseguir continuar fazendo negócio no mercado, senão realmente vai pra blacklist, igual vai pra blacklist aí da AG, né? Não, é isso, assim, e é uma blacklist bem chata, assim, que a gente realmente não gosta, e a gente tem feito questão de conversar com quem tá, muitas vezes até parceiro, né, a gente tem uma rede grande de parceiros ali que a gente faz a originação, eles indicam pessoa com liminar, a gente liga, porque a gente sabe que o parceiro não pegou, né, ele não analisou a ponto de pegar aquilo, e avisa, falando, ó, você acha que a pessoa tá limpa aí, que tá tudo certo, quando no fim das contas existe uma liminar escondendo grande parte dos processos que ali tá explicado por que ela não tá pegando. Sim, no banco, até para não desanimar o parceiro ali, pra, né, ele não para de deixar de tracionar, ele continua indo e o papel de vocês é fazer esse filtro, né? Exatamente, assim. Mas grande parte, Brunão, é o advogado. Grande parte é o advogado que convence a pessoa, assim, isso é muito comum mesmo, assim. Mas foi bom esse papo, porque o dono da empresa agora já tá sabendo, né, o que é liminar, e quando o advogado oferecer, entende melhor, vê se realmente vale a pena, porque realmente se entrar no blacklist de uma empresa, não é legal, porque a barriga não dói só uma vez, né? E o nosso mercado se conversa.
A gente tem grupos com outras empresas de fomento, a gente vai em eventos juntos, a gente tá sempre se conversando. E aí, quando entra numa blacklist alguma empresa, isso roda nos grupos. E o pessoal O fala, mercado de crédito se conversa. O mercado de crédito, todo mundo conhece todo mundo. Apesar de ter muitos, mas é assim, todo mundo conhece todo mundo. mesmo. Então, tem que Em ser. ambas as pontas da esteira, né? Quem recupera e quem concede. Exatamente. Léo, falando um pouco agora de antecipação de recebíveis, colocando no lugar da empresa que quer fazer antecipação, Legal. qual é o momento dessa empresa fazer a antecipação de recebível? Qual é o momento dela procurar um AG antecipa? Tá, vamos lá, Brunão. Eu acho que depende muito do modelo de negócio. Se a gente fala de uma empresa B2C, ela dificilmente deveria. Porque ela provavelmente, a não ser que seja alguma coisa de móveis, algo de alto valor ali, mas dificilmente uma empresa de móveis é só B2C também. Mas quando a gente fala um comércio, por exemplo, o cara vai conseguir antecipar na Stone, na Cielo, no próprio 1,5%, 1,2% dela ali vai ser uma alternativa. Ou grande parte acontece através de pagamento à vista, Pix, dinheiro. Então ainda existe bastante isso. E isso já entra um pouco na questão da segmentação. Quando a gente fala de um cliente nosso, ele tem que vender para uma pessoa jurídica. Por que ele tem que vender para uma pessoa jurídica? É obrigatório na lei? Não. Existem empresas que fazem para pessoa física, não é isso. Mas é a nossa política que a gente acabou se aprofundando nos últimos anos. Porque o nível de compreensão de uma empresa em relação à operação de antecipação de recebíveis é muito mais rápido e muito maior. Não é fácil entender que, no fim das contas, quem vai ter que pagar um sacado nosso, né, o pagador final ali, ao invés de pagar ali para o cedente, que é o que ele estava acostumado, que foi de quem ele comprou, ele vai ter que pagar para uma outra instituição que nem é um banco. Então é isso que eles acabam tendo uma dificuldade. Imagina explicar isso então para uma pessoa física. Então acaba tendo um nível de complexidade muito maior. Então começa por aí. Um outro ponto também é porque quando a gente fala de uma empresa, a gente fala de mais organização, a gente fala de financeira, a gente fala de sócios, a gente fala de mais garantias também na nossa Uma visão. conversa mais madura, né? Uma conversa mais madura, a gente está fazendo negócio para negócio. Existem muitos casos de empresas que não pagam para terceiros, e eu entendo. Pagar para terceiro, no caso, seria ao invés de pagar para o cedente, é o que ele pagaria, pagar para a gente. Eu entendo, porque isso tem que ser um processo a mais dentro do financeiro, do contas a pagar daquela empresa. Sim. Tem que mudar o domicílio de quem vai pagar, e isso acaba sendo chato. Isso acontece muito em multinacionais, mas a gente consegue operar muitas vezes em tranches dentro do nosso limite de um cliente para criar alguma continha extra, alguma conta que não apareça e conseguir realizar isso sem atrapalhar o relacionamento do nosso cliente com o cliente dele ali, que é o que a gente busca sempre estar fazendo. Então, esse cliente B2B, o momento que ele vai buscar é basicamente quando ele tem um desencaixe. Então, a gente não quer aquele cara que quer antecipar um contrato só para pagar uma dívida naquela hora, porque dificilmente ele vai conseguir gerar valor ao longo do tempo para pagar a gente depois. Vai só estancar uma questão ali, né? Vai estancar e aí ele não vai ter mais um ativo ali para gerar valor, e aí esse ativo que ele não tem para gerar valor, ele não teria para pagar de fato quando seria no pagamento da nota ou o cliente dele ali. Então, ou muitas vezes ele se enrola lá na frente quando o cliente teria que pagar para ele e paga para a gente. Então isso acaba virando ali uma bola de neve. Mas muitas vezes, e é o que a gente tem na maioria dos clientes que a gente gosta, é a pessoa que faz conta. Ela coloca um valor muitas vezes a mais ali quando ela tem que vender a prazo. Então tem a pessoa que quer, hoje eu só vendo à vista aqui para o meu cliente, mas eu queria vender a prazo. Então ela embute ali o nosso diferencial dentro daquilo para gerar mais parcelas para vender aquilo. Então, quando que isso funciona muito bem? Quando a pessoa entendeu que a gente é um braço dela, que a gente faz quase parte do departamento financeiro dela. Isso que eu ia falar. Não quando a gente vai estar lá para pagar incêndio. Isso é ruim. O cara que está lá para pagar incêndio, ele é uma pessoa que dificilmente vai conseguir continuar lá dentro da empresa. A gente vai estar cortando essa pessoa, porque a gente quer alguém que seja mais voltado para um parceiro que enxerga a gente como um braço. Assim como os bancos são parceiros através de conta corrente, através de outras linhas de crédito. A gente se torna uma linha de crédito daquela empresa que já conta com a antecipação de uma venda ali, senão ela tem que esperar às vezes os 2-3 meses dela para aí sim pegar capital de novo e reinvestir, e o ciclo de vendas dela vai sempre ficando aquela tão longo que é o tempo de receber para fazer de novo uma produção, para vender de novo e receber de novo. Fazer parte da esteira, né? Exatamente. A gente encurta esse ciclo de vendas. Boa. E dentro desse fluxo aí, beleza, a parceria tá rodando bem, mas é inerente ao negócio de conceder crédito ficar exposto, né? Como vocês lidam com a inadimplência e principalmente o ajuizamento? Quando ajuizar? Como que vocês lidam com essa parte, a parte ruim que ninguém quer falar, né? Falar da parte de conceder, taxas maiores, beleza, o cliente perfeito, mas e a parte que de fato não tem como negar? Como que vocês lidam com inadimplência e ajuizamento de créditos? A gente
tem uma inadimplência muito baixa. Então, assim, para vocês terem noção, ano passado fechou em 0,2% ali, e a gente tem alguns perdidos dos anos anteriores também, mas que a gente hoje anda com a recuperação daqueles perdidos. Como que a gente lida com a inadimplência? Acho que o primeiro ponto principal ali é indicadores. Então a gente está sempre olhando os indicadores de inadimplência, principalmente dias de atraso. A gente tem algumas divisórias, então primeiros 7 dias é uma pessoa que está olhando, tem o AKR principal. De gestão à vista mesmo, né? Na cola todo dia. Na cola todo dia, com processo todo dia. Então tem pessoa que está alocada só para essa cobrança, então ficar ligando para os pulverizados, principalmente no dia a dia. Clientes maiores, quem liga é o próprio gerente de contas. No momento de inadimplência, no momento de não pagamento de um título, a primeira coisa que a gente vai fazer não é negativar a sacada, é ligar para o cedente e entender como está essa venda sua. Você entregou? Tá tudo certo? Quer recomprar para não ter algum problema? Não, entreguei certo, tá o cara que não pagou. Então a gente vai lá e conversa com o sacado para pagar. Não, não entreguei, deu problema aqui, vou recomprar esse título aqui com outra operação. A gente vai entender também para saber fazer isso. A última coisa que a gente quer é expor o nosso cliente dentro disso. Mas a partir do momento que a gente entendeu que é uma inadimplência de fato e que a gente deve ir cobrar o sacado, ligar, entender, e que é muito comum, são atrasos, a gente está falando muitas vezes, a gente tem um controle muito grande do cedente, do tamanho dele e tal, mas o sacado não, apesar da gente estar analisando todos eles, a gente ter uma relação com eles, confirmação, não tem uma segmentação de tamanho deles, então a gente está falando desde empresas muito pequenas, comércios, até empresas gigantes que a gente não consegue falar. Então, a parte muito da compreensão disso também. Existem cobranças um pouco maiores, né? Então, mais de 10 dias a gente já considera que já tem um pouquinho mais de cuidado para a gente entender lá dentro. Então, a gente já fica um pouco mais em cima. A gente busca sempre estar fechando o mês com o mínimo de inadimplência possível. A gente não tem hoje nenhuma inadimplência acima de 30 dias, então a gente está bem atuante mesmo, né? Bem forte. Mas turma boa de cobrança, hein? Turma boa de cobrança e tecnologia. Também, e tecnologia. Tecnologia, a questão da tecnologia é muito voltado também para o monitoramento, né? Não só para a questão da cobrança. A cobrança ainda hoje a gente faz muito pelo relacionamento. Então, como é dividido o gerente de contas, a gente tem uma quantidade de clientes ideal para cada cliente de contas, eles conseguem estar nessa comunicação no dia a dia, e a gente tem também as pessoas que ligam para o pulverizado. Isso acaba sendo realmente ligação, mensagem. Claro, tem um mínima tecnologia, CRM, toda a questão ali que eles consigam olhar, mas tem um ponto também que é o monitoramento. Então, monitoramento de inclusão e exclusão Serasa, monitoramento de praça de pagamento, a gente está vendo qualquer alteração que tenha em todos os nossos cedentes ou sacados, cada operação realizada é uma reanálise do cedente e do sacado. Então, em questão da inadimplência, a parte de lá de trás também, documentação. Quando a gente reúne toda a documentação, a gente já... Muitas vezes o avalista também, isso segura muito a inadimplência de alguém, porque a gente acaba sendo preferência na hora do pagamento daquela pessoa, daquele devedor no caso. Quando a gente fala dos perdidos da nossa empresa, hoje majoritariamente a partir de um certo ponto, a gente tira do relatório no momento que entrou com a execução. Então a gente sempre entra na execução com eles, a gente... tem uma documentação muito forte, por isso que hoje a gente opta em seguir realmente com a nossa recuperação. A gente tem um setup fora para essa recuperação de crédito, de alguns créditos maiores, de 21 anos, então a gente tem créditos bem antigos ali, sempre a gente está revisitando essas ações, deixando de lado em algumas que não fazem mais sentido ali, mas a gente está sempre buscando essa recuperação. Hoje o nosso índice de perdidos mesmo é muito baixo, então sempre com que a gente está tendo algum perdido ali, a gente já vai buscar muito rapidamente algo ali, algum colateral para que a gente possa estar recuperando. E aí, esse trabalho de você ter uma inadimplência bem baixa, realmente é fruto desse filtro desde lá de trás, né? Quando você faz um filtro bom na captação, a inadimplência tende a ser bem menor mesmo. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Obrigado, Brunão. Eu acho que sim, e tem mais artifícios lá também. Eu acho que hoje a gente... tem uma estrutura muito legal ali, porque a gente, desde a hora que o cara viu na internet, a gente já tem... A gente é uma empresa de pequeno porte, mas muitas vezes a pessoa bate o olho nos nossos canais e parece que a gente é uma empresa muito maior. Então isso já passa uma certa robustez ali nesse começo. O tanto de documentação que a gente pega antes ali não é algo diferente de bancos, nada, mas o grande ponto é que a gente não abre exceções, assim. Então a gente realmente... a gente preza muito por essa documentação no começo,
porque a gente entende que isso faz parte ali do processo. Toda essa análise a gente entende, começando realmente como seria essa cobrança, entendendo colaterais. Imposto de renda é algo que a gente olha muito, porque realmente é onde a gente vai conseguir olhar na recuperação, mas principalmente a capacidade de pagamento do crédito. A gente não quer que tenha inadimplência, a gente não quer que tenha default. Eu quero que nossos clientes entrem e fiquem com a gente como esse braço realmente, com a gente promovendo o melhor atendimento que a gente consegue dar, o melhor atendimento que a gente busca ter, que é um atendimento de excelência realmente, agilidade, tá do lado desses clientes na hora que ele precisa, não deixar eles na mão ali, para não vir a se tornar isso. É o nosso negócio? Esse negócio acontece? Acontece. Na grande maioria, não porque a pessoa quis, infelizmente. E quando isso acontece, a gente, da mesma forma, não é alguém que entra rápido em execução. A gente tenta resolver no tete-a-tete muito ali. Então, o meu sócio, muitas vezes, quando precisa, ele vai conversar, vai realizar a cobrança, vai tentar fazer. 90% sai com a confissão de dívida, com mais documentos para fortalecer uma possível execução ali. E então, a gente teve poucos casos ali. Alguns a gente até colocou como perdidos e alguns meses nos últimos anos, alguns meses depois, a gente acabou recuperando da pessoa. Ela decidiu resolver ali. Então, hoje, realmente, nosso cenário está muito bom em relação à inadimplência. Legal. Ele falou um ponto importante da execução que a gente gosta, né? Um dos processos da inadimplência, né? No final ali da esteira é a execução, Sim. né? E aí, nesse final, hoje não, que vocês ainda têm pouco, né? A Sim. parte de cobrança de vocês é fenomenal. Mas a crescente que a AG tá e o tamanho que ela vai ficar, entendo eu que em algum momento vai ter alguns processos de execução. E aí, qual seria, no seu ponto de vista, o momento de vender esses processos, dado que você tentou fazer todo o processo, já ligou, já tentou fazer confissão de dívida, né, tentou dar um desconto pro cara e não conseguiu? O que você entende que vai ser o momento de você vender esse processo de execução para uma empresa igual a Smart Compass? Legal. Cara, eu acho que é crucial o trabalho de vocês, acho que a gente conversa muito sobre isso nos últimos anos também, e eu acho que vocês trazem uma possibilidade das pessoas em tornarem um passivo um ativo, né? A gente, não é meu forte a recuperação lá, apesar de meu pai veio dessa escola, ele trouxe isso ali, e a gente tem essa força ali dentro, mas a gente por si só foca em ceder o crédito, é terceirizada essa parte nossa ali também. Então eu acho que o momento ideal realmente para essa venda é no momento em que você percebe que aquele crédito que você não vai mais utilizar ele, o momento que você percebe que a energia que você daria para recuperar aquele crédito é maior do que se você vendesse ela, considerando principalmente o tempo. Que o custo de capital ali, custo do né? capital. Oportunidade. O custo da oportunidade, exatamente ali. Mas do próprio capital que vocês poderiam estar utilizando na venda daquele crédito também. Mas o tempo, muitas vezes, uma recuperação é algo difícil, é algo sofrido, é algo que você, eu principalmente como gestor de uma securitizadora, teria que sair totalmente do meu âmbito para realmente entrar mais a fundo, negociar, fazer o acordo. Então a gente realmente olha muito para os créditos que estão lá dentro, são créditos que a gente realmente tem uma fé muito grande de recuperação ali, porque qualquer outra carteira que seja voltada para algo um pouco mais que você não consiga colocar energia, deve ser repassado para especialistas que são vocês, que sabem fazer isso e que fazem isso no dia a dia. Legal. Show. A gente ainda no tema de perder, né, nessa parte do cenário de inadimplência, de execução. Em 2024, foram mais de 2.000 recuperações judiciais. Empresas que entraram em recuperação judicial pediram e foram aceitas na recuperação judicial, foram deferidas. É a maior série histórica que foi iniciada desde 2014 pelo Serasa. É um cenário que a gente não acredita que vai diminuir ano após ano, pode no máximo estabilizar, né, sendo bem positivo. Para vocês, o que vocês enxergam desse aumento de recuperação judicial que virou moda, o carnaval, né? Antigamente era uma medida pré-falência, para evitar a falência, hoje a gente vê que parece que virou uma estratégia empresarial, né? Falou tudo, Johnny. Eu acho que assim, eu queria até separar um pouco para quem tá vendo ali, eu acho que existe uma questão que a gente tá falando num cenário estressado versus um cenário de muitas recuperações judiciais. Quando a gente fala de um cenário estressado, que a gente estava trazendo, existe sim um aumento de demanda, pois existe um nível de estresse maior de empresas que estão sendo fechadas em bancos, em cooperativas e algumas outras instituições que eles correriam ali no começo, e surge essa oportunidade para a gente. Quando a gente está falando num cenário de recuperação judicial, nessa ascendência que está tendo, a gente não está falando numa ascendência de crise ou numa ascendência de estresse na mesma velocidade.
na minha visão, e uma visão de alguém que não conhece tanto, nem perto de que vocês, mas na minha visão como gestor de securitizadora, de uma empresa de crédito, eu acredito que a gente vê aqui uma questão muito mais voltada para o judiciário nosso. A gente vê muito mais voltado, no cenário brasileiro, eu digo, muito mais voltado para a forma que as empresas estão enxergando a recuperação judicial como uma estratégia. Como uma, putz, aqui, tô meio mal, poderia ralar aqui, poderia ir, mas se eu pedir RJ, eu sei que eu vou conseguir os 70% dos ágios dos meus credores, 13 anos para pagar ele, 22 anos ainda para pagar, e ainda consigo tomar de vários bancos agora, as FEC securitizadora, para ficar com meu bolso cheio, tiro como prolabore e tô feito. Absurdo, né? Que comercialmente ele não conseguiria fazer um acordo de 20 anos, né? Não conseguiria nunca, é o crédito mais barato que ele tem. A recuperação judiciária é o crédito mais barato que ele vai conseguir. Ele não conseguiria isso num banco, porque ele conseguiu realmente um perdão de 70% de uma dívida financeira, né, muitas vezes. Óbvio que tem outras classes ali dentro, mas a nossa segunda classe, que a gente está trazendo ali essa questão do financeiro, o cara literalmente, ele assume uma... E hoje a gente pega muito isso em análise também, tá, pessoal? Tanto que a gente nunca caiu em uma com cedente, a gente caiu uma agora com um sacado ali que entrou e era concentrado esse cedente. Mas como cedente a gente não caiu, mas a gente, hoje chegou pra gente um RJ de 2 milhões, e o RJ, o primeiro lugar era 400 mil, só FDIC securitizadora, não tinha banco. Então, acho que eram 10 credores ali. Então, na minha visão, pra gente é muito ruim, porque a gente não tá falando de um aumento de estresse que gera RJ porque pessoas estão entrando em falência. Negativo, a gente tá falando de um nível de aumento de estresse que não é compatível com o nível de aumento de RJs, empresas entrando em RJ como uma alternativa e não como uma possibilidade ali de ainda ficar de pé antes da falência. E para os credores, a gente de um dia para o outro, ou nossos companheiros de crédito, eles descobrem que aquilo nunca vai ser pago porque saiu uma matéria. A pessoa estava aparecendo super bem, a pessoa estava captando, estava tomando crédito em mais lugares, estava aparentemente crescendo, mas ela estava inflando e preparando para essa situação. No nosso caso, a gente tinha um cliente antigo, coisa de 10 anos, assim, eu entrei, ele era um dos clientes lá, e um cliente, cara, super ponta firme, nunca fez nada de errado, até hoje nunca fez nada de errado, e só que tinha um problema, ele era concentrado em uma empresa, bastante, assim, eu digo, 70% era dessa empresa ali, do que ele gerava com a gente. Ele tinha bastante crédito. Essa empresa era sacado nosso nos mesmos 10 anos. Não era uma coisa antiga. E do nada chegou a RJ pra gente há 2 semanas, 3 semanas ali. Qual que é o ponto ruim disso? Que infelizmente, considerando o direito de regresso, quem paga isso é o cedente. E um cedente ponta firme, que teve muitos anos com a gente. E que também teve um maior cliente dele entrando em recuperação judicial. Então, olha que cascata que forma em alguém que está em boa fé. Pela porcentagem de concentração, afeta muito o negócio dele. Afeta muito, é difícil. A gente fala de empresas, pequenas empresas, é difícil não ter concentração. Micro, pequenas empresas têm concentração. Não adianta. Então, é assim que acaba alavancando e depois vai pulverizando carteira. Então, no fim das contas, esse é o problema da RJ hoje. São várias pessoas que são afetadas, a vida delas afetadas, por uma coisa que deveria ser uma última saída que acabou se tornando banal. Legal. Léo, falando em crédito, não tem como deixar de falar na bola da vez. Tokenização. Smart Compass vai entrar nesse mundo daqui a alguns meses, vocês vão ficar sabendo pelas redes sociais, a gente vai fazer um barulho para vocês entenderem. Porém, é um negócio que veio para ficar agora. A AG vai entrar nisso? Tá entrando, já tá vendo? Como que vai ser? O que você pensa? O que você acha de tokenização? Legal, Brunão, esse é um tema que tá bem fresco na nossa cabeça até. A gente tem estudado, não temos uma resposta ainda se a gente vai entrar. Eu acredito que tem outras opções de captação que a gente está olhando, que esteja um pouco na frente ali, mas é algo que me interessou muito ali. Na minha visão, a tokenização ela é uma possibilidade de se captar, principalmente, né? A gente fala não só, mas principalmente de se captar, mas sem ter que ter aquele suor tão grande que muitas vezes a pessoa tem de encontrar um institucional, ou de ter que fechar com alguma assessoria de investimentos, alguma coisa assim. Mas mais que isso, ela também traz a possibilidade para empresas concessoras de crédito, como a gente, né, que é uma securitizadora, factoring ali, que eu imagino que não seja exatamente o caso de vocês, mas para não ter que migrar para uma estrutura mais cara como a de um fundo.
Eu não acho que... Eu gosto muito da estrutura do fundo, eu acho que ela tem um papel muito bom. A gente possivelmente vai estar levantando um fundo também, mas... No fim das contas, a tokenização adianta um pouco um processo, trazendo um lastro, trazendo uma segurança, algo que a CVM tá de olho, tá olhando, é algo que na minha visão veio para ficar, não é algo que é uma moda ou é algo que vai ter alguma mudança na legislação atrás, mas na minha visão é algo que traz muita... Como que eu posso falar? Criatividade, acho que essa era essa palavra que eu estava trazendo ali na empresa. É uma criatividade muito grande, a possibilidade da gente pegar um ativo, pegar um recebível, por exemplo, que é no nosso caso, trazer ele através na securizadora da debênture, no fundo cota, algumas outras opções, e pegar essa debênture e você dividir ela em vários tokenzinhos. Então você permite pessoas que às vezes não são profissionais, não são qualificados, mas que têm vontade de estar dentro da sua empresa, têm vontade de estar investindo na sua empresa, a comprar uma quantidade menor, mas fazer parte daquilo na rentabilidade que seria a captação como maior ali. Isso aí, legal, igual você falou, para um investidor também, né, de pequeno porte, pô, eu quero investir num negócio que eu tenho uma rentabilidade um pouquinho mais que um CDB, né, que tá atrelado ao CDI. Isso. Então isso é uma baita de uma oportunidade, cara. Porque a gente dois pega lados. outras que é no mínimo 50 mil, mínimo 100 mil de aplicação. A gente fala no token, a gente estava estudando uma estrutura de tokenização para G também, que é 1 para 1, né? Assim, então o cara quer R$30, são 30 tokens, e ele vai ter a rentabilidade igual um debenturista teria. Um debenturista como um todo ali. Eu digo que para o nosso mercado existem algumas questões ainda não fechadas totalmente para o jurídico, né? Então, assim, o nosso mercado, a securizadora, ela muitas vezes tem que fazer uma captação privada, então ela não pode fazer uma oferta pública. A própria CVM, ela já tem mais ou menos um pezinho indicando de que isso não seria exatamente considerado uma oferta pública, existe um meio ali que estaria. Mas existem algumas posições de pessoas no nosso mercado que enxergam isso como uma quebra da captação privada da securitizadora. Então isso é um ponto que a gente tá de olho, mas não é esse o motivo ali exatamente que a gente... Não é por isso que a gente não pensa em fazer, porque eu acredito que isso em 1 ano, 2 anos, com a chegada do Drex, com a chegada de outras coisas importantes ali do nosso mercado, isso vai ser muito mais visto como comum, como foi nos últimos 2 anos, né? 3 anos atrás, a tokenização não era algo tão palpável quanto é hoje em dia ali. Verdade. Léo, a gente tá chegando aqui quase no final. Antes disso, o Johnny vai fazer um pinga-fogo com você. Boa. Mas antes disso, eu tenho mais uma pergunta pro Léo. Manda ver. Já estão uma crescente exponencial e que tá bem legal de ver, de acompanhar. Mas qual é o sonho grande da AG nos próximos 3, 5 anos? A gente sonha muito grande. Assim, Brunão. Eu acho que hoje eu tô com uma cabeça muito forte para a questão da captação, né? Acho que funding ali. A gente, esse ano eu entrei com uma mentalidade muito forte de um partnership que a gente levantou. Então, um ponto que eu quero realmente fortificar é trazer mais pessoa e colocar mais gente no quadro societário que tenha um conhecimento mais voltado para áreas que hoje o nosso quadro não tem, então fortificar isso. O nosso crescimento, o nosso foco daqui 3, 5 anos é ter algo muito grande, é ter praticamente voltado para um banco, ou voltado, talvez não exatamente uma instituição financeira, mas para uma empresa que cede diferentes tipos de crédito. Hoje a gente cede somente antecipação de recebíveis, que é magnífico, é o que fazemos há muitos anos. A gente tem feito alguns testes de outros produtos também, mas a partir do ano que vem a gente vai estar entrando com mais produtos, aumentar um pouco essa gama e a gente quer se tornar uma referência em atendimento. Então, daqui 5 anos, o que eu quero? Eu quero que realmente o meu sonho grande, Brunão, Johnny, é que as pessoas lembrem da gente como a maior referência de atendimento do Brasil. Então eu acho que essa hora de você dar um spoilerzinho do que tá vindo de novo, o que tá mudando na G, sede, essa hora de você falar, o sonho grande já tá sendo colocado em prática já, né? Já tá sendo, a gente teve um crescimento ali de quase 400% nos últimos 3 anos ali, no faturamento. A gente tá tendo um crescimento muito grande, mês a mês, inclusive, ali. O número de colaboradores nossos também tem crescido. E acho que principalmente a organização, a estrutura, os departamentos está cada vez mais clara, então tem girado muito bem as operações com muito mais tranquilidade dentro disso. A gente mudou para uma nova sede, uma sede maior ali, bem maior, 3 vezes maior, mas no intuito realmente e eu gosto muito de falar isso, eu quero que lá seja um headquarters, eu não quero que lá seja um escritório. O escritório, ele
ele traz mais essa pegada bancária mesmo. E eu não quero que a gente seja visto como uma empresa bancária. Por mais que um dia a gente seja um banco ou uma instituição financeira, pode ser que seja o nosso caminho, e é isso que a gente está buscando construir, a gente gosta de caminhar um pouco nesse movimento contra. Então, por exemplo, todos usarem polo é algo que a gente preza bastante, as cores da AG e o dia a dia da AG ser mais voltado para algo mais dinâmico. É óbvio que tem fintechs fazendo isso também hoje em dia, mas lutando mais em prol disso. A gente tem um alinhamento muito grande entre as pessoas, entre os sonhos de cada um, então isso é algo que eu gosto muito de perguntar, e tá quando eu vou bater um papo one-on-one ali, eu pergunto, qual que é o seu sonho? Onde você quer estar daqui 3 anos? Onde você quer estar daqui 5 anos? O que você imagina dentro disso? Então a gente sonha muito grande, a gente luta muito dentro disso. O que eu posso garantir hoje? Tudo vai ser em torno de pessoas. Isso é que eu penso muito. Tanto internos quanto externos. O atendimento para fora e a cultura para dentro. Bem legal mesmo. Bora começar então? Bora, o Johnny Pra vai tocar fechar aqui tocar o pinga-fogo contigo aí. Nosso pinga-fogo com Léo Guimarães da Jantecipa. Então, Bora. vou falar das opções, você me fala qual delas e, obviamente, de forma bem dinâmica, você defende o porquê dessa opção escolhida. Tá. Então, bora lá. Duplicata ou contratos de serviço? Duplicata, porque a gente consegue garantir a entrega com mais facilidade do que a prestação do serviço. Show de bola. Puxa o próximo aí, Bruninho. Prazo longo, prazo curto. Prazo curto se for capital próprio, prazo longo se for capital de terceiros. Boa. Margem baixa escala ou margem alta? Margem alta. Margem alta, boa. Análise de crédito automatizada ou análise humana? Análise automatizada para eliminar e humana para canetar. Boa, então complementa aí, né? Uma atrás da Show. outra. Representante comercial versus marketing digital. Marketing digital. Marketing digital. Vou defender para sempre. Crescer com captação ou crescer organicamente com capital próprio? Depende do tamanho. No começo começa o capital próprio um pouquinho, entende o que está fazendo, entende a dinâmica, vê se consegue criar escala, entender o que tem escala, assume a dívida. Sensacional. Muito bom. Léo, irmão, agradecer você demais pelo tempo dedicado aqui pra gente, por passar esse conhecimento de crédito, de factoring, todo o podcast que a gente fez até hoje, né? De cada segmento, eu acho que a galera que assiste a gente aprende um pouquinho, né? Acho que a gente vai ter que atualizar esse papo. Daqui a um ano, o mercado de crédito muda muito. Exatamente. Já Uma revolvência nisso, né? Porque o mercado é dinâmico, pessoas como você fazem com que ele se revitalize, né? Busque, oxigene, então, movimento para o outro lado, assim como nós da Smart Compass, a gente sempre olha para esse mercado que é um mercado meio silencioso, todo mundo sabe que existe, mas fica todo mundo um pouco mais quieto ou olha principalmente para as coisas mais óbvias, né? A gente tenta remar um pouco também contra a maré, achar oportunidades onde nem todos estão olhando. Então, a gente sempre oxigena esse assunto, traz para a pauta de novo e com certeza vem coisa nova, informação que faz sentido revisitar, né? Isso aí. E, além disso, queria parabenizar você, o Alexandre e o Léo, estão fazendo um excelente trabalho, né, de mídia, de resultado, de entrega, né, de informação também, né, de treinamento até para as empresas. E isso é um trabalho bem legal que a gente está acompanhando. E ressaltar, principalmente, vocês estão dando sequência num legado aí que começou lá atrás com seu pai, todo mundo seguindo, leva o nome do vô, seu pai também tem participação nisso aí, vocês estão dando sequência e com certeza tem um caminho muito mais longo aí de sucesso. Obrigado, pessoal. Pessoal, eu queria agradecer também, parabenizar vocês aí pelo trabalho magnífico que vocês têm feito na Smart Compass aí. Eu acho que eu tenho assistido de camarote ali, né, desde o primeiro dia, primeira semana quase que vocês mudaram de escritório ali. O Dani também, que não tá aqui hoje ali, que eu sei que tem feito um trabalho magnífico. Vocês estão sendo bem referência no mercado aí, isso é muito legal. E também agradecer pela presença, foi muito legal o papo aí. E obrigado, viu? Fechou. Me despeço de vocês que acompanham a gente mais uma vez nesse 7º episódio. Até a próxima. Já tem o 8º, o 9º, o 10º e assim por diante. Com o meu brother aqui, Johnny. Obrigado mais uma vez. Léo, obrigado. mais uma vez. Tamo junto. Pessoal, até breve. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu.